Então, todos muito bem-vindos a essa live de quarta-feira. A gente vai tentar estar sempre aí em contato e conversando com todo mundo. E é sempre um bom momento para a gente trocar informações, trocar ideias. Por favor, quem estiver aí ouvindo, se puder comentar e me dar um feedback com relação ao som, fico agradecido. Afinal de contas, a gente tem como ter certeza aí que a informação está chegando para todo mundo, né? O tema da live de hoje, que a gente que eu propus, né, é que toda hora uma pessoa me pergunta a respeito se as eleições serão adiadas, né? E apesar de que ontem ocorreu uma reunião onde o Tribunal Superior Eleitoral já começou um alinhamento ali com o Poder Legislativo relativo à mudança dessas datas, a gente, por enquanto, o que temos é o calendário vigente. Então, não tem como quem é pré-candidato, quem está se programando aí para participar das eleições, ignorar isso e ter um comportamento, digamos, diferente, abordando, de certa forma, uma outra, uma outra lógica. A gente tem que fazer simplesmente o quê? Obedecer os prazos da lei, se planejar, se programar e avançar. Então, se porventura ocorrer alteração, se a mudança efetivamente vier a ocorrer, aí sim a gente pega e reprograma tudo, mas a expectativa que está posta na mesa e que está sendo discutida é que, ao invés de ocorrer no dia 4 de outubro, as eleições passem para o dia 15 de novembro. Bem, o que isso vai impactar, na verdade? Eu acredito que não muita coisa, vai ser um espaço a mais, mas esse espaço para divulgação, para estar comunicando e as pessoas estarem aí levando a sua mensagem ao eleitorado de um modo geral, ela só vai talvez aumentar um pouquinho mais, mas a dinâmica macro do processo eleitoral continua o mesmo. E é por isso que estou aqui hoje, mais uma vez, agradecendo todo mundo, porque a nossa vaquinha na internet, no queroapoiar.com.br/Braulio Lara, tem cada dia mais vindo crescendo, né? As pessoas se engajando, e isso para a gente é muito importante. Eu entendo, e já falei isso em algumas outras ocasiões, que o processo democrático ele deveria ser assim, não ser contaminado com o dinheiro público, né? Que é o que acontece hoje, e se todo mundo se engajar, cada um doando um pouquinho, você consegue viabilizar a comunicação que é necessária numa campanha política e, naturalmente, também as pessoas vão se aproximar mais dos candidatos, daqueles que realmente vão estar entrando e indo trabalhar em prol de representação da coletividade e não simplesmente mais um para entrar dentro de uma estrutura política eletiva e que, infelizmente, na nossa história, né, pouco tem produzido para o país. Então, é uma missão, ela é difícil, eu sempre tenho dito que é uma maratona, e é de fato uma maratona, e agora a gente já está na reta de avançar. O Partido Novo já marcou a convenção partidária, que é a convenção onde, de fato, as pessoas se tornam pré-candidatos e aguardam o início, a data de início das eleições. Até chegar lá, o que é possível de se divulgar são as vaquinhas virtuais. Por isso, mais uma vez, eu coloco, né? queroapoiar.com.br/Braulio Lara. Então, quem puder me ajudar e participar dessa vaquinha, eu vou ficar muito grato e muito feliz. Muitas pessoas que já participaram, já entraram, eu fiquei muito satisfeito, muito surpreso, inclusive, com alguns apoios, e isso tudo é muito bacana, porque a gente vê que são pessoas que acreditam no nosso propósito, nos nossos ideais. Então, esse é o caminho. Bem, falando de vaquinha, quero mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu compartilhar uma tela. Vamos lá, pessoal. Estou compartilhando com vocês aqui a tela do queroapoiar.com.br. É um site que é homologado pelo TSE.
e ele traz as informações, né, do candidato, e aqui no final vem toda a informação da vaquinha. Então, as pessoas podem entrar com doação de R$10, de 20, de 50, de 100 ou qualquer outro valor. Aí basta clicar nesse botão verde aqui, que é o doar agora, e fazendo essa doação, o dinheiro da vaquinha fica vinculado ao pré-candidato e apenas depois que as eleições começam, né, que seria lá, por enquanto, no dia 16 de agosto, esse valor ele é liberado para o candidato. Então, é muito simples de fazer a doação. A pessoa pode clicar no valor que ela deseja doar, né? Por exemplo, aqui, R$10. Ela clica em R$10, né? E vai lá e clica no botão doar agora. E quando ela vai fazer a doação, o que é importante aqui, que algumas pessoas já me reportaram, é que a gente tem... Espera aí que eu acho que não está pegando a tela direito. Agora sim. Quando as pessoas acessam o valor da doação, elas têm que informar o CEP, né, endereço, que aí já carrega automático. Isso avança, passa para a página de dados pessoais e depois a forma de doação, que pode ser por meio de boleto ou de cartão de crédito. Quando a pessoa faz a doação pelo cartão de crédito, é muito importante que ela informe o valor exatamente igual ao valor informe o nome exatamente igual está escrito no cartão de crédito, para que o sistema não faça nenhum tipo de crítica e não aceite aquela doação. Mas, de qualquer forma, é um processo bem simplificado, o site é 100% seguro, ele é homologado pelo TSE e qualquer dúvida também é muito fácil de fazer, de tirar dúvidas, né? Então, nós estamos quase chegando a R$2.000 da vaquinha, excelente, 22 pessoas já participaram e eu continuo aí contando com o apoio de vocês. Bem, o processo de uma candidatura, ele não é fácil. Nós temos que abrir mão de muita coisa, é um trabalho bem árduo, né? E seria muito bacana se todos tivessem essa experiência, justamente porque é muito difícil de você navegar num ambiente tão complicado que é a política do nosso país. O Partido Novo, que é o partido que eu escolhi, é o único partido hoje que não utiliza recursos públicos para financiar as candidaturas, né? Nem de vereador, nem de prefeito, e toda a arrecadação ela é feita por meio de doações diretas aos candidatos, né? Ou aos pré-candidatos, e também por recursos angariados pelos filiados do partido. Então, é igual a gente vê, por exemplo, a questão do sócio-torcedor, né? Tem lá o Galo na Veia, tem o programa do Cruzeiro, que eu acho que chama 5 Estrelas, se não me engano. O que acontece? Quem gosta e quem curte, vai lá e contribui. R$30 todo mês, né? Às vezes compra uma camisa que vai ter uma parte convertida para o clube, e assim vai. O time, se ele não estiver jogando bem ou se não estiver tendo uma gestão competente, o que vai acontecer? O sócio vai rescindir o contrato dele, vai sair daquele pool de apoio, né? E, eventualmente, é muito raro no futebol isso acontecer, mas ele pode até optar por ir para outro time, né? Então, se todas as pessoas se engajassem nessa forma de abordar a política, como se fosse um programa de sócio-torcedor, seria muito mais sadio, porque ela se aproxima mais do seu representado. E a grande ilusão que as pessoas têm é que elas não estão envolvidas em nada, mas, na verdade, elas estão envolvidas sim. Elas estão envolvidas primeiro porque são as pessoas eleitas que começam a dirigir os rumos do município, do estado ou da União. Segundo ponto importante é que todo mundo paga imposto para custear o fundão eleitoral, o fundo partidário. Ou seja, quando a gente pega e escuta essas discussões, se o fundo é pouco ou é muito, se R$2 bilhões é um absurdo, e eu acho que é um absurdo mesmo, a grande questão é,
Esse dinheiro está saindo do bolso das pessoas que pagam os impostos. E se as pessoas pagam os impostos, né, quem melhor deveria decidir o que fazer com o dinheiro seriam as próprias pessoas. Por mais que elas gostariam que esse dinheiro não fosse gasto com santinhos e campanhas políticas, mas os políticos que votam as leis que vão regular o uso desses recursos, né, fazem isso advogando em causa própria. O único partido que é veementemente contra isso e tem um posicionamento muito claro e em todos os momentos que foi convidado a participar de uma votação sobre isso, sempre votou contra, é o Partido Novo. Então, a pegada do Novo é realmente trazer para a política uma perspectiva diferente, uma perspectiva de não uso do dinheiro público. As pessoas ficam achando que o financiamento público das campanhas gera uma situação de igualdade democrática para que todos concorram. Mentira isso. No mundo ideal poderia até ser, mas na prática não é assim. Por quê? Porque quando o dinheiro ele é distribuído não de forma igualitária, né? Ela começa a pegar a proporção de quantos deputados, quantos senadores, enfim, quem é o corpo de representantes políticos nas câmaras federais, para aí sim calcular quanto de recurso vai para um lado ou vai para outro. Nesse momento, agora, né, os dois partidos que mais estão recebendo a fatia do fundão eleitoral são o PT e o PSL. Né? Você gostaria de estar dando o seu dinheiro para o PT fazer campanha? Você gostaria de estar dando o seu dinheiro para o PSL fazer campanha? Então, essa pergunta certamente coloca um monte de grilo na cabeça de todo mundo, porque a resposta, na maioria esmagadora das vezes, vai ser que não, eu não quero dar o dinheiro para o Partido dos Trabalhadores operar uma campanha política, não quero dar dinheiro para o PSL, que hoje nem mais partido do presidente para fazer campanha política, e assim sucessivamente. Então, o primeiro passo é que o seu dinheiro já está sendo gasto na máquina política, na máquina de campanhas políticas. O segundo ponto, que é o ponto que eu acho que é o mais injusto deles, é o seguinte: quem é, portanto, o dono desse orçamento? E aí vem a outra história, que é a história que as pessoas que não participam de política às vezes não percebem. Esse dinheiro fica na mão dos caciques, donos dos partidos. São chamados de presidentes, etc. e tal, mas vários partidos, principalmente partidos menores, né, esse poder fica muito concentrado no dono do partido. Então, ele direciona recursos para os seus pares, né, seus filiados, do jeito que ele achar que vale a pena. Então, porventura, se ele tem um candidato que é seu protegido, vai receber mais dinheiro. Se tem um candidato que ele enxerga que é um candidato que tem mais força, esse vai receber o dinheiro. E aí, os novatos que estão chegando para participar pela primeira vez, que vem com todo o gás de mudança, com todo o gás de fazer a transformação, o que acontece? Essas pessoas, os novatos, né, chegam nos partidos políticos achando que eles serão devidamente ajudados. E aí é a velha política atuando. Por quê? Essas pessoas todas não conseguem receber recursos à altura para conseguirem projetar uma comunicação, né, de massa que faça com que eles tenham chances de se eleger. Eu falo que não é fácil trabalhar uma campanha, porque é comunicação o tempo inteiro e tudo é muito caro. Por exemplo, Facebook, né? O Facebook as pessoas acham que é grátis. Não é grátis. O Facebook, se você não fizer impulsionamentos e pagar pela sua exposição, ele entrega para 5% da sua lista. Né? E dos 5%, quantos vão ali interagir, curtir ou comentar? É muito baixo. Então, isso implica em dinheiro. Né? Vai fazer ali um material gráfico, implica em dinheiro. Ah, vai botar um adesivo num carro, implica em dinheiro. Vou fazer uma propaganda, tudo implica em dinheiro. E aí a relação ela é bem complicada. Por quê? Se a pessoa não tem recursos para se projetar,
né? Como que ela vai chegar? Ela não vai chegar. E aí, os grandes partidos, os partidos de um modo geral, conseguem montar uma sistemática que faz com que a roda sempre rode do jeito que eles querem, fazendo com que velhos políticos continuem sempre se reelegendo, que famílias garantam a sua estadia no poder, que apenas os apadrinhados tenham chances e aqueles que, porventura, não querem jogar o jogo ou chegam com muitas boas ideias de transformação, fiquem de fora do processo. Então, essa é a verdade que dói, porque muita gente que entra para fazer e participar de uma campanha não tem esse conhecimento. E aí são facilmente manipulados. Quem gosta de falar que o processo de dinheiro público para financiar campanhas garante democracia, eu te falo o seguinte, é só no país da Alice, né? Alice no País das Maravilhas. É um mundo teórico que nunca funcionou. Então, quando a gente está falando de dinheiro público, a gente precisa de começar a ter uma percepção mais de austeridade, de cuidado, porque é dinheiro de todo mundo. Na verdade, o Estado ele só existe porque alguns temas que são temas macro, ele precisa de se posicionar ali para regular o funcionamento da sociedade de um modo geral. Mas quanto mais o Estado vai inchando, mais coisa ele precisa, mais aumenta-se a carga de tributos sobre o cidadão. As pessoas, às vezes, acham que elas não pagam tributos porque elas não enxergam o pagamento de uma guia. Igual, por exemplo, uma empresa, né? Você emitiu uma nota fiscal de compra e venda ou de uma prestação de serviço, todo movimento de faturamento vai ser sujeito a uma tributação. A empresa pode estar ali no enquadramento de lucro presumido, ou no lucro real, ou num programa como Simples. E aí, todo mês, o contador emite a guia e o dono daquele negócio, ou, logicamente, os setores, né, que atuam com isso, o financeiro, vai lá e paga a guia. Ele enxerga melhor que ele está tendo um desembolso de caixa relativo a tributos. Agora, na pessoa física, infelizmente, a realidade é muito diferente, principalmente nas pessoas que ganham menos. Por quê? Quem ganha abaixo de um valor que não chega na tributação de imposto de renda, normalmente não tem contato nenhum com o pagamento direto de impostos. Ele não enxerga que ele está pagando imposto, mas, na verdade, o imposto está em tudo que ele vai consumir. Ele falou no telefone, gerou uma conta a pagar, está lá, imposto a pagar. Acendeu a luz, né? Foi pagar a sua guia da CEMIG, imposto a pagar. Você foi abastecer seu carro, né? Encheu o tanque, está lá, imposto a pagar. Só que, na verdade, ele está embutido no preço. Então, as pessoas começam a perder a noção de quanto é que, de fato, elas pagam de imposto. Mas é porque isso vem embutido dentro dos produtos. E esse dinheiro, essa carga tributária, ela vai para os cofres dos estados, né, da União, e ainda temos o problema de quê? De como redistribuir. E aí chega lá um Congresso para decidir se eles vão votar ou não o fundo eleitoral. Qual que é a decisão? Opa, esse dinheiro é para a gente mesmo usar para nos garantir no poder. Então, vamos aumentar o fundão, cada vez mais a briga pela fatia do bolo aumenta e esse processo nunca vai acabar. Então, o Partido Novo chegou com uma visão diferente, ou seja, renúncia total de qualquer centavo de dinheiro público. O Partido Novo se sustenta pelos seus filiados, né, e pelas doações diretas aos seus candidatos. É uma configuração diferente, que inclusive assusta muita gente, porque é uma forma nova de se perceber a política. É muito diferente. E isso eu entendi e entendo que é o caminho do futuro. Quanto tempo a nossa sociedade vai demorar para chegar nesse nível de maturidade, eu não tenho certeza. Mas, fazendo cada um a sua parte, a gente começa a avançar. Um outro aspecto relativo a essa movimentação de partidos políticos, né, e que foi um motivo que eu optei por fazer parte do Novo, é que no Partido Novo
as pessoas que administram o partido não podem se candidatar. Ou seja, se elas forem candidatar, com 1 ano de antecedência, elas têm que se desligar de qualquer função administrativa interna ao partido. Qual que é a diferença? Toda a diferença. Por quê? As pessoas que estão administrando a legenda, a chapa, não tem um interesse direto em candidato A ou B, que é exatamente o oposto do que acontece nos outros 34 partidos que existem no Brasil. Os partidos no Brasil, eles fazem diferente. Eles fazem o quê? Eles normalmente têm um dono do partido, né? Aquela pessoa que direciona como é que esses apoios políticos, esses recursos financeiros advindos do fundão, eles fazem um direcionamento do jeito que eles querem, para os seus apadrinhados, para pessoas que, uma vez que recebem, ficam com uma obrigação em retribuir. E aí é o famoso toma lá da cá, mesmo antes da eleição acontecer. Aqueles políticos que já estão dentro do sistema começam a entender que isso tudo é muito normal. Não, o cara me ajudou aqui, então toma lá, dá cá, e enquanto aquele idealista que está chegando agora para participar de uma campanha política, cheio de esperança, o que vai acontecer com ele? Ele simplesmente vai ficar ali, tentando, e não vai conseguir chegar. Bem, são esses os 2 principais motivos que eu participei, vinha participar do Novo. Mas tem vários outros aspectos importantes, principalmente as pautas do partido. O Partido Novo defende o quê? Né? Um gasto responsável dos recursos públicos, né? Uma pauta liberal, principalmente no que tange da economia, para que as empresas sejam fomentadas a produzir. Ou seja, quanto mais as pessoas puderem exercer a livre iniciativa, melhor. A liberdade, ela é fundamental para que uma sociedade possa crescer. Então, convido você a conhecer mais o Partido Novo, conhecer as pautas de discussão, seguir aqueles políticos que já estão exercendo mandatos e peço apoio para todo mundo. Para quê? Para a gente engajar nessa transformação. A transformação, ela é lenta e ela é difícil. Se fosse tão fácil assim, qualquer um fazia. Mas o trabalho, quando ele é bem estruturado, ele tende a ter uma perenidade, ele tende a ter uma sustentação no longo prazo. Então, não adianta simplesmente ficar pensando em conexões de atalhos, né? Não adianta você pegar e sempre querer o caminho mais curto. Por quê? Ele, às vezes, não sustenta. Vejam, por exemplo, o caso da eleição recente, 2018, do nosso presidente. Né? Quantos deputados foram eleitos na onda Bolsonaro? E o que é que hoje existe em termos de bloco de deputados vinculados à bandeira do PSL? Não existe praticamente mais nada, ou seja, não foi perene, não estava bem organizado, não tinha uma liderança organizada. Então, isso não é bom. O Partido Novo é o único partido que tem um processo seletivo dos seus pré-candidatos, justamente para oferecer para a população o que tem de melhor, o que tem de alinhamento com as percepções e pautas defendidas, e assim formar um grupo forte de políticos que podem representar, todos eles podem representar muito bem o cidadão. Então, pessoal, convido todo mundo a conhecer mais o Partido Novo e comigo aqui, vamos juntos nessa maratona, né? E nós vamos conversando sobre diversos assuntos ao longo do caminho, né? Deixa eu entrar aqui, a gente está com a live aqui 30 minutos. O Marcelo fez um comentário aqui, parabéns, Braulio, sucesso na campanha. Obrigado, Marcelo. Conto com você. Marcelo aí que é um grande parceiro. Trabalhamos juntos há um bom tempo atrás e sempre encontro com o Marcelo nos eventos e nas ruas aí, né? Marcelo trabalhou muito tempo no UniBH, é uma pessoa que eu admiro muito. Então, obrigado, Marcelo, pela sua mensagem. Pessoal, outro assunto para terminar aqui, essa questão de planejamento da campanha, né?
A votação para vereador, ela funciona no sistema que se chama de votação proporcional. O que a votação proporcional significa? Que todos candidatos, né? Em Belo Horizonte, em 2016, tinham quase 1.500 candidatos na rua. Então, você imagina você ter 1.500 opções para votar. Isso divide a população toda, né? E aí, o que acontece? Em vez de serem eleitos apenas os 41 mais votados, o que acontece na prática é que, primeiro, as pessoas são agrupadas nas chapas dos partidos. Então, cada partido vai receber votos, né, por meio do somatório da votação de cada um dos seus candidatos. Então, esse agrupamento é o que faz com que, primeiro, a avaliação vai ao partido, para depois, dentro do partido, avaliar quem foram aqueles eleitos para fazer uma representação proporcional. Para explicar isso melhor, eu gosto de criar um exemplo bem didático, né, para a pessoa entender o que seria essa chapa do partido. Então, no Brasil, são 35 partidos. Então, imagina 35 barquinhos, né, que estão ali prontos para zarpar. Esses barquinhos, eles têm um número limite de lugares. O número limite de lugares é estabelecido pela lei, ou seja, no caso de BH, são 1,5 vezes o número de vagas da Câmara. Então, em Belo Horizonte, são 41 vagas. Significa o seguinte, que se tem 41 vagas, existem 62 lugares nesse barquinho. Dos 62 lugares, sempre você é obrigado que pelo menos 30% seja do mesmo gênero. Então, aí que começa a história, por exemplo, de cotas das mulheres. Então, de 62 pessoas, né, é necessário que se tenha 19 mulheres. Se o partido não tiver 19, tiver, por exemplo, 10, significa que ele não poderia ter uma chapa cheia, ele não poderia ter 62 pessoas. Ele teria que ter um valor total de tal forma que 10 representasse 30%. Nesse caso, 32 pessoas no total. Ou seja, a cada uma concorrente feminina, né, podem ter 2 concorrentes masculinos. Se o partido tiver apenas uma mulher, ele só pode ter 3 candidatos. Ok? Então, isso aí já é o primeiro ponto, que para entrar dentro desse barco, os montadores de chapa ficam doidos atrás das mulheres para que elas possam participar da legenda. Participação que, infelizmente, em grande maioria dos casos, ela é só pro forma. Ou seja, pessoas que emprestam ali o seu nome para participar da chapa, mas, na verdade, na hora H, sequer fazem campanha e sequer se projetam como reais opções ao público. Então, quando chega no resultado, vai ver gente lá que teve 5 votos, 1 voto, e isso é mais um dos absurdos da nossa política. Mas voltando na historinha do barco, imagine então que tem 35 barcos, cada barco com 62 lugares. Se não tiver 30% de mulheres, não se pode ocupar os 62 lugares do barco. Se um partido sair com a chapa cheia, com 62 candidatos, significa que, ao começar o processo de campanha, que seria como se ele estivesse fazendo uma travessia no mar, todo mundo tem que remar o barco, né? Porque se ninguém remar, o barco não vai adiante. Se as pessoas todo mundo fizer o esforço de remo, o barco vai. E imagine que cada remada seja um voto. Então, aqueles que conseguirem remar mais serão aqueles que vão ser eleitos e vão conseguir chegar na outra margem, né, e ter a chance de desembarcar na praia, né? Aqueles que remaram e não chegaram, a gente vai falar que são aqueles que ficaram
e naufragaram pelo caminho. Os que chegaram, aí vem o segundo ponto, né? Como assim? Quantas pessoas então podem chegar? Em BH são só 41 vagas. Então existem 41 postos de vereador. Como que é calculado isso? O número de pessoas que vai lá no dia da votação e vota, né? São as pessoas que exerceram o seu direito de votar e não votaram nem nulo nem branco, são os chamados votos válidos. Esse é o universo de votação que vai ser utilizado para calcular o que é chamado de coeficiente eleitoral. Ou seja, vamos supor que a população seja de 1.500.000 pessoas. Né? 1.410.000, 1 milhão e... Enfim, 1.500.000. Vou até fazer essa conta aqui na calculadora aqui para não falar errado. Né? 1.500.000 pessoas dividido por 41 significa que a cada 36.585 pessoas é como se o partido tivesse conquistado uma vaga. Então, a cada 36 mil nessa conta, daria isso. Mas em Belo Horizonte, historicamente, nos chegou a 1.500.000 pessoas. O número aproximado de eleitores em votos válidos é na ordem de 1.230.000. Significa que o coeficiente ele é algo próximo de 30.000 por vaga. Então, lá na história do barquinho, significa que cada um dos barquinhos que foi remando para chegar até a outra margem, que seria chegar e ocupar uma das 41 vagas, né? Eles teriam que, em conjunto, juntar 30.000 votos para dar direito a uma vaga. Então, das 41 vagas, a cada 30.000 votos somados entre todas as pessoas do partido, dá direito a uma vaga. Eu estou simplificando, obviamente, a nossa conversa, e eu estou explicando aqui, tentando ser o mais didático possível, porque a maioria das pessoas não consegue entender isso. Por que isso? Porque aquele amigo do primo do vizinho, que era casado com a namorada da tia do fulano, que estudou com o cara na escola lá na quinta série, que é candidato, né? Ele chega para fazer a campanha dele, pedir votos e sair pedindo para todo mundo indicação, e as pessoas às vezes pegam e votam por diversos motivos. Vamos dar uma ajuda para ele, né? Foi fulano que me pediu, mas não consegue observar em qual barco que esse cara está embarcado. Em que barco ele está? Em qual partido que ele está? Se ele está num partido muito grande, né? 62 pessoas numa chapa, né? Qual que é o posicionamento dele em relação aos 62? Quanto de dinheiro público, né, por meio do fundão eleitoral, ele recebeu para conseguir fomentar a campanha dele? Qual que é a perspectiva do partido? Quem são os amigos do rei? Quem são os amigos do capitão do barco, que são os que vão ter mais chances de trazer votos? E aí, essa é a primeira matemática do jogo. Por quê? Os partidos, eles não conseguem saber exatamente quem é que vai ser eleito. Mas, se você entrega munição para um candidato e não entrega para o outro nada, né? Para um entrega um tanque de guerra, o outro entrega para ele um arco e flecha, quem tem mais chances? Então, essa é a forma com a qual o jogo começa a ficar desigual. As pessoas que estão participando do processo democrático, né, não estão sendo tratadas de forma igualitária. E isso faz com que a gente tenha uma desproporcionalidade de forças dentro das próprias chapas. O barquinho que recebeu mais dinheiro, às vezes ele vai ter muito mais chances de avançar e de chegar na outra margem, para fazer a sua travessia e lá ter muito mais benesses, basicamente, para pleitear 1, 2, 3 ou 4 vagas das 41 vagas que são disponibilizadas. Então, gente, as chapas são muito importantes. E, infelizmente, o que a gente vê nos outros partidos é que as chapas não são feitas para se formar uma pauta
política, uma pauta democrática legítima. Não, elas são feitas única e exclusivamente para garantir aos cabeças de chapa, os preferidos, que tenham condição de chegada. É uma verdade terrível e, infelizmente, é a tônica da política no Brasil inteiro. Não é uma situação só da nossa cidade. Isso acontece, infelizmente, em todos os cantos. Bem, uma vez que o barco chegou com 30 mil votos, ele tem uma cadeira. Se o barco chegou com 60 mil votos, ele tem 2 cadeiras. Se ele chegou com 120 mil votos, ele tem 4 cadeiras. Se com 120 mil votos, né, o partido fez 4 cadeiras, aí vem a próxima pergunta. Quem serão os 4 participantes da chapa do partido? Ou seja, quem eram os 4 tripulantes que estavam no barco e que vão descer, desembarcar e sentar na cadeira? São os 4 mais votados daquela chapa. Então, por causa disso, ocorre e é frequente ter candidatos que às vezes têm uma votação maior do que outros, mas estavam num barco que não conseguiu performar. Então, o processo da eleição de um vereador não é um processo tão simples de uma pessoa entender, porque ela normalmente apaga a informação de que existe um barquinho que é o partido. Então, interessa saber qual que é o partido do candidato? Sim. Se você tem um alinhamento de direita, é uma pessoa que está buscando pelo liberalismo econômico, pela eficiência da máquina pública, por pautas que o Novo defende, não adianta se chegar e votar num candidato de viés à esquerda. Só que ele não te conta, às vezes, que ele está no viés à esquerda. Ele simplesmente vai te entregar um número, mas os 2 primeiros números de cada candidato corresponde ao partido. Então, se o partido não é relevante, eu queria te dizer que ele é muito relevante. Porque na hora que a pessoa tem menos votos do que o suficiente, ela entregou esse potencial para dentro do partido e não em benefício próprio. Ela simplesmente foi lá e fez a votação daquele barquinho crescer. Ela vai ficar de fora? Com certeza vai. E essa é a grande questão. Então, pessoal, eu estou contando isso aqui para vocês porque votação de vereador, né, votação de eleições proporcionais, não é tão simples. E cada vez mais eu percebo que a nossa sociedade está amadurecendo. As pessoas estão procurando entender, procurando saber, entendendo melhor como que é este processo. E quem está no jogo tem que saber quais são as regras. E eu estou aqui compartilhando com vocês um pouquinho dessa informação. Eu acho que ela é relevante. Estou indo pelo Partido Novo. É um partido que me dá muita segurança com relação às pautas que são trabalhadas. Tem todo um alinhamento de ideais, de percepções de mundo com o que eu defendo, com o que eu trabalho, né? Que é basicamente o poder no indivíduo. Quanto mais a gente tiver liberdade para as pessoas escolherem seus rumos, melhor é. E, além disso, que é o ponto importante, o partido não usa dinheiro público para se autopromover. Nem se promover enquanto partido e nem se promover promovendo seus candidatos. Por isso, todo mundo tem que correr atrás mesmo, tem que ter cara de pau de chegar e pedir. Eu vou pedir para todo mundo que apoio. Né? Quem puder me apoiar, agradeço demais. Depois entra lá, queroapoiar.com.br/Braulio Lara, né? A vaquinha é importante, ela faz parte da pré-campanha. E lá na frente, né, quando começar as eleições, né, se o processo, porventura, for ser adiado por mais 1 mês e meio, né, não tem problema, as novas datas vão ser definidas e a gente vai comunicar aqui. Mas, enquanto isso, a gente tem que trabalhar com o cronograma da forma que ele é. Né? Então, espero contar com todos vocês. Podem contar comigo sempre e a gente vai se vendo aqui para ir conversando, para a gente discutindo e dialogando. O que eu puder passar de informação, sempre faço isso com o maior prazer. Né? Deixa eu ver aqui se alguém mais mandou mensagem. A Leila Barbosa.
Ok, Leila. É top mesmo, concordo contigo. Vamos avançar, né? Deixa eu ver aqui, a Solange também, mandando mensagem. Às vezes eu fico preocupado se a página vai atualizando a tempo e a hora, mas se porventura se alguma mensagem ficar para trás, depois eu respondo nas redes sociais. Aliás, fica aí, né, mais um item que eu estou tentando postar tudo em todas as redes. No Instagram, no Facebook, no Twitter e sempre que posso também nos grupos e canais do WhatsApp de transmissão. Eu criei um grupo que chama Canal Braulio Lara no WhatsApp, que é um grupo que facilita essa interação. É um grupo onde não existe conversa, não existe postagem, mas é uma forma que a pessoa tem ali de receber a notícia em primeira mão. Afinal de contas, participar desse processo de divulgação, de pré-campanha, mais na frente de campanha também, eu tenho total conhecimento e total cuidado, porque às vezes fica muito maçante. Eu sei disso, né? Eu não quero ser uma pessoa que incomode ninguém, então faço isso com a maior responsabilidade, mas agora é hora de divulgação, agora é hora de todo mundo estar sabendo que o Braulio Lara é pré-candidato e que ele vai participar das eleições de 2020. Né? Então, pessoal, é isso aí. A gente vai encerrar agora. Agradeço aí a presença de todo mundo que participou. Na próxima quarta-feira eu estarei aqui de novo para a gente manter essa linha de diálogo e eu espero que as coisas vão se encaixando ao longo do tempo e que a gente tenha uma trajetória exitosa. Então, muito obrigado, grande abraço a todos e boa noite.